fé, qual o sentido bíblico correto desta palavra? Este é o assunto importantíssimo do discipulado de hoje, o qual não está acontecendo naquele formato costumeiro de videoconferência gravada, e eu decidi mudar o formato porque algumas razões me fizeram tomar essa decisão. Uma delas, o fato de que as videoconferências aconteciam às quintas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, e não podia começar mais cedo, o que fazia com que ela também terminasse mais tarde do que deveria, terminando por volta de 22 horas ou até depois disso. E eu não podia começar a videoconferência mais cedo, porque nós temos irmãos, por exemplo, de Rondônia, do Acre, onde o fuso horário é diferente de Brasília. E no Acre, por exemplo, enquanto no fuso horário de Brasília são 20 horas, no Acre são 18 horas. Então eu não poderia começar antes das 20h30, porém mesmo assim acabava sendo muito cedo para quem mora no Acre. Eu penso que um horário ideal para quem mora em Rondônia, mas um horário um pouco tarde já para quem mora no restante do fuso horário do Brasil. E por conta disso, para quem mora na maioria das regiões do Brasil, acabava tarde demais, depois das 22 horas, e mal dava tempo de perguntas. Alguns discipulados, acho que a maioria deles, eu nem pude abrir espaço para perguntas, porque acabei me alongando muito no ensino daquilo que eu estava trazendo, e como eu não conseguia dar o assunto em menos de uma hora, quando nós adentrávamos já mais de uma hora, ou seja, o segundo link da videoconferência, que fazíamos em 2 links, o primeiro de 1 hora e o segundo geralmente de meia hora, mas às vezes já chegou até a completarmos o segundo link, e isso me deixava ansioso, e eu acabava já no final do ensino tentando correr, tentando terminar logo, e o que não estava sendo produtivo. Então, nós vamos prosseguir com o discipulado, com a gravação do vídeo antecipadamente, como eu estou fazendo agora, não mais por videoconferência, porém, vamos continuar com aquelas videoconferências. Aqueles que não sabem quem são os irmãos que estão nas videoconferências, são os irmãos que participam de congregações que estão se formando pelo projeto Quero Congregar. Então, novas congregações que estão se formando pelo projeto estão participando das videoconferências deste discipulado. Por quê? Porque este é um discipulado principalmente voltado para congregações que estão se formando pelo projeto Quero Congregar, unidas ao nosso ministério, ao ministério do qual eu faço parte, Igreja Bíblica Cristã. Então, inclusive, a partir da próxima quinta-feira, nós vamos continuar com as videoconferências, porém, que não mais serão gravadas. Tá? E eu penso que o fato das videoconferências serem gravadas estava inibindo os irmãos de fazerem perguntas. Então, como que faremos? A ministração do discipulado eu vou gravar antecipadamente, continuar publicando aos sábados à noite, mas na quinta-feira continuaremos tendo as videoconferências, que não serão gravadas e muito menos publicadas no YouTube, para deixar os irmãos que delas participam à vontade para contar como está a congregação, compartilharem experiências, tirarem dúvidas a respeito do próprio projeto Quero Congregar e também, é claro, dúvidas a respeito do próprio discipulado, daquilo que foi ensinado. Então, eu creio que nós seremos muito mais produtivos desta forma, agindo desta maneira. E o tema do discipulado de hoje, e eu espero que o vídeo de hoje comprove o que eu estou falando, que será mais produtivo, porque eu vou poder ministrá-lo com menos ansiedade, menos preocupado com o horário.
O tema de hoje é da máxima importância. E se eu fosse tratar desse tema numa videoconferência preocupado com o horário, só de pensar nisso eu já estava ficando ansioso, irmãos. Então eu não conseguiria. Tá? Então, quero convidar você a fazer a leitura comigo de Hebreus capítulo 11, versículo 6, como tema para esse nosso discipulado de hoje. Hebreus 11, versículo 6. Talvez alguns estejam estranhando. Por que não Hebreus 1, né? Que é o versículo mais famoso sobre fé, que diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Nós poderíamos usar esse versículo, aliás, eu acabei de usá-lo, né? Porque eu mencionei ele antes da leitura do versículo 6. Mas eu escolhi o versículo 6 por um motivo específico que você já vai entender. Vamos então para a leitura de Hebreus 11, 6. Em algumas versões, inclusive, começa dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Na Almeida Corrigida Fiel está escrito: sem fé é impossível agradar-lhe. Então, eu queria só explicar isso. Tá? Eu estou lendo na versão Almeida Corrigida Fiel. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Versículo muito conhecido, né? Que eu sei que provavelmente você até de cor já soubesse. E por que eu escolhi este aqui, o 6, como base para o nosso discipulado de hoje? Porque, meus queridos irmãos, o versículo 6, ele talvez seja a única ocorrência em todo o Novo Testamento em que nós temos fé como substantivo e também sendo ele conjugado como o verbo crer. E talvez alguém diga: mas pastor, fé é uma coisa e crer é outra. Bom, evidentemente, como você está vendo neste versículo, fé e crer precisam ter o mesmo sentido, porque trata da mesma coisa. Embora em português crer seja sinônimo de acreditar e vice-versa. Acreditar, sinônimo de crer. E é aí que está um problema muito sério que nós vamos tratar no nosso discipulado de hoje, onde veremos qual o sentido bíblico e, evidentemente, correto de fé. Como nós devemos entender essa palavra? Porque fé não é meramente uma crença. E algo que nos mostra isso de modo muito claro é fazermos a seguinte experiência. Olhe novamente, por favor, para Hebreus 11, 6. Espero que você esteja com a sua Bíblia em mãos, é muito importante que você acompanhe na sua Bíblia. Experimente substituir a palavra fé por crença e substituir a palavra creia por acreditar. Se nós substituirmos a palavra creia por acredite, que seria, né, o modo correto de colocar aqui o verbo acreditar, teríamos a seguinte frase: aquele que se aproxima, começando um pouco antes, é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe. Então, se substituirmos crer por acreditar, nós não temos nenhum problema no sentido da frase. Mas, se nós imaginarmos que crer é a mesma coisa que uma crença, que se acreditar em algo, e substituirmos a palavra fé por crença, note que algo não vai soar muito bem. Porque o versículo ficará da seguinte maneira: ora, sem crença é impossível agradar a Deus. Percebe como algo não está soando bem aqui? Ora, sem crença é impossível agradar a Deus. Por que não soa bem? Porque realmente crença não pode ser sinônimo de fé.
como também acreditar, que é uma crença. O que é uma crença? É alguém acreditar em alguma coisa. Porém, acreditar não é sinônimo de fé. Então, se nós imaginarmos que fé se limite a meramente se acreditar, por exemplo, em Jesus, nós estamos limitando e muito o verdadeiro sentido de fé. E mesmo se nós entendermos que fé significa também fidelidade, né, no sentido de fidelidade, mesmo assim, ainda falta nós compreendermos que é um pouco mais do que isso. Então, fé, queridos irmãos, que no grego é o substantivo pistis, e que no grego pode ser conjugado como verbo, o verbo pisteu, veja que tem a mesma raiz pistis e pisteu. Esta palavra, ela tem um significado profundo, que começa com o crer, mas vai além disso. Significa também confiar, porém também vai além do confiar. Significa também comprometer-se, que é algo que vai além também da fidelidade. Por que vai além? Porque é no sentido de sermos, de sermos um, de nós estarmos unidos. Algo que no Evangelho segundo João é muito bem trabalhado nos textos desse Evangelho, que um dos motivos pelo qual o Espírito Santo inspirou João a escrevê-lo foi para que tivéssemos uma correta compreensão do que é fé. Eu penso que a melhor ilustração para a fé nós encontramos em João capítulo 15. Se você puder, veja comigo, por favor. João capítulo 15, onde nós encontramos o Senhor Jesus dizendo o seguinte: eu sou a videira verdadeira. Logo, existem falsas videiras. Cuidado com elas. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo o ramo em mim que não dá fruto, ele atira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu estarei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isto é fé. Fé é estarmos nele, é estarmos em Cristo. Não é apenas acreditarmos em Jesus, mas é algo mais profundo que eu quero compartilhar com você no discipulado de hoje. Então, eu gostaria de lembrar que na mente de muitas pessoas, religiosas até, isso não está muito claro. Toda vez que elas, por exemplo, ouvem João 3,16, elas não compreendem o sentido do verbo crer naquele versículo. Você sabe o que está em João 3,16? Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos, ao ouvirem este versículo, pensam que quando o versículo está dizendo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, seria este crer apenas sinônimo de acreditar, sendo, portanto, uma crença. Porém, não, queridos irmãos. Este verbo crer
é a tradução de pisteu em grego, que tem um sentido mais profundo do que o termo que foi utilizado pela primeira vez em que o grego foi traduzido para o latim, que foi na versão chamada Vulgata, traduzida no final do século IV, início do século V, por um erudito em hebraico e grego chamado Jerônimo. Quando ele fez a tradução do grego para o latim, ele se deparou com um problema muito sério. Não existe em latim um verbo correspondente ao verbo que em grego é pisteu, e que tem a mesma raiz do substantivo pistes, que é fé em grego. E em latim, na verdade, não existia nenhuma palavra, nenhuma, que estivesse sendo exatamente a tradução de pistes ou de pisteu na profundidade que estas palavras tinham no grego. E que profundidade era esta? A profundidade de nós sermos, como por exemplo foi dito pelo próprio Senhor Jesus, como nós sermos parte daquele que é o objeto da nossa fé. Objeto não é uma palavra bem apropriada também. Percebem como nos faltam palavras para expressar o que nós queremos dizer? E foi por esse motivo que o Senhor Jesus contou tantas parábolas, usou de tantas ilustrações como essa em João 15, para que nós pudéssemos compreender assuntos espirituais. Então, fé é nós estarmos unidos àquele a quem dizemos ter fé nele. Então, se nós dizemos ter fé em Deus, precisamos estar unidos a Deus. E o único modo de estarmos unidos a Deus é por meio de Cristo. Por isso o Senhor Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos dessa videira. E meu Pai, o agricultor desta videira. Então, o Pai está cuidando desta videira e ele está cuidando daqueles que estão unidos a Cristo, que são um com Cristo. Porque, evidentemente, passa pelo ramo de uma videira toda a seiva da videira. Assim como, por exemplo, passa pela minha mão todo o sangue bombeado pelo coração que há no meu corpo. Compreendem? Então, nós estamos unidos a Cristo por meio da fé. A fé é precisamente esta, digamos, esta cola. Faltam palavras, irmãos, para expressar o sentido. Então, infelizmente, isso não está claro na mente da maioria das pessoas, como no início da minha conversão também não estava claro para mim. Então, quando, por exemplo, eu ouvia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, eu imaginava o seguinte, que para que todo aquele que acredita em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna, ou para que todo aquele que crê que Jesus existiu, né? Crê que Jesus é o Filho de Deus. E isto seria o bastante. Porém, queridos irmãos, aí está algo muito importante, que é provavelmente a raiz do problema que nós encontramos ao longo de toda a história cristã, de tantas pessoas que dizem ter fé em Jesus, mas que não vivem compromissados com ele, numa vida infrutífera, mas dizem que têm fé em Jesus, porque confundem fé com crença. São pessoas que sim, acreditam que Jesus nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, que sim, viveu uma vida sem pecado, que sim, morreu na cruz sem pecado por nós pecadores, que sim, ressuscitou ao terceiro dia e que em breve voltará. Acreditam em tudo isso. Mas isto não significa que estas pessoas têm fé em Jesus apenas por acreditar nisso.
E este é o assunto que nós estamos aqui hoje examinando, e vamos ver alguns versículos aqui. Peço que você fique até o fim, para que compreendamos bem algo que é de crucial importância, irmãos. Há 9 anos, inclusive, eu escrevi um artigo no meu blog, num tempo em que eu estava ativamente escrevendo no blog. Depois, quase ninguém mais queria ler blogs, o que estava sendo mais visto eram vídeos, então eu migrei, né, para o YouTube, digamos assim. Mas eu pretendo voltar a escrever artigos, estou até pensando em voltar com o site que eu tinha, alancapriles.net, porque eu pretendo voltar a publicar artigos e colocá-los também no site, colocar alguns vídeos de modo organizado no site, para que os irmãos possam encontrar com mais facilidade, né? Então, eu realmente tenho essa intenção de fazer isso, né? E quando eu escrevia bastante, né, no blog, eu escrevia um artigo que eu penso que vai nos ajudar bastante, irmãos, a entendermos isso. Porque esse problema começou realmente com a primeira tradução do grego para o latim, onde no latim não havia uma palavra que traduzisse pistes ou pisteu, né, o substantivo pistes e o verbo pisteu, com o seu real significado, que é um significado mais profundo do que meramente se acreditar ou se confiar em Jesus para a salvação. Porque a verdadeira fé nos leva também a um relacionamento com o Senhor, a nos relacionarmos com o Senhor com fidelidade. E, de fato, o termo em latim que Jerônimo escolheu para traduzir o substantivo pistes em grego foi o substantivo fides em latim, que em português é fidelidade. Mas, mesmo assim, fé é algo mais profundo, mais abrangente. É como sermos um com o objeto da nossa fé. Lembrando que a palavra objeto não é perfeita também, porque Cristo não é um objeto, né? Mas ele é ele é o autor e consumador da nossa fé, inclusive, né? Então, bem, eu então penso que a leitura desse artigo vai nos ajudar a compreender melhor o sentido de fé, porque, como já está escrito aqui, eu fiz hoje uma revisão. Inclusive, se você entrar nesse artigo lá no blog, você vai ver que está escrito o seguinte: texto revisto e melhorado em 22 de julho de 2023. Sim, eu estou gravando esse vídeo no próprio dia da publicação dele no canal A Deus Toda a Glória, 22 de julho de 2023. E o título, né, do artigo, mas esse artigo, na verdade, foi escrito em 2014, tá? Foi escrito em 2014. Essa foi a data original em que ele foi publicado lá no meu blog, no blog Alan Capriles. E o título é A Crucial Diferença entre Crer e Ter Fé. Peço que você preste atenção e eu espero que não fique cansativa a minha leitura. Eu vou parar de vez em quando para comentar aqui. A confusão que se faz entre fé e crença é um equívoco tão antigo quanto comum e perigoso, mas essa ignorância e risco não ocorrem por acaso. Esse problema começou no século V, quando não houve uma palavra que traduzisse corretamente para o latim o sentido original de fé na língua grega, induzindo milhões de cristãos, desde então, a confundirem fé com crença. Um equívoco dessa natureza poderia ser facilmente reparado, bastando que os tradutores nos alertassem a respeito disso em notas de rodapé ou numa breve introdução ao Novo Testamento. Porém, não há qualquer menção a esse assunto na maioria das versões da Bíblia em português. Como resultado, temos a incompreensão
da profundidade daquilo que o texto bíblico realmente nos diz quando menciona a fé, e principalmente quando a menciona em ação, conjugada no limitado verbo crer em português. O assunto é mesmo tão antigo e crucial que fico me perguntando se a simples compreensão da diferença entre crer e ter fé não teria evitado o absurdo das cruzadas e da chamada Santa Inquisição, vergonhosas páginas da história cristã, entre aspas, onde tanto sangue se derramou em nome de Cristo. Equívocos na interpretação de um texto podem realmente ocasionar consequências catastróficas e é bem possível que tal erro tenha sua parcela de culpa nesses terríveis episódios. As raízes desse problema remontam ao final do século IV e início do século V, quando um erudito em hebraico e grego, chamado Jerônimo, incentivado por Damaso I, só um instante, fazendo uma anotação aqui, incentivado por Damaso I, bispo da igreja em Roma, realizou a tradução dos escritos do Antigo e Novo Testamento para o latim, resultando no que ficou conhecido como Vulgata, a primeira versão da Bíblia para um só idioma. Vulgata significa comum em latim, significando que a versio vulgata, em latim, destinava-se a ser uma versão comum, ou seja, acessível a todo o povo, tendo em vista que naquela época o latim já era mais falado que o grego. Foi nessa inédita e ousada tradução da Bíblia que a confusão entre fé e crença teve o seu início. Então, a Vulgata foi a primeira versão de toda a Bíblia para o latim. Antes disso, já tinha acontecido uma tradução de todo o Antigo Testamento para o grego, chamada de Septuaginta. Jerônimo, porém, ele não se baseou apenas na Septuaginta para fazer a tradução do grego para o latim, mas ele também conhecia o hebraico, então ele foi diretamente para o hebraico, mas também algumas vezes usando a Septuaginta, e fez a tradução do Antigo Testamento em hebraico para o latim e do Novo Testamento em grego para o latim. Mas, como eu disse, em latim não havia uma palavra que traduzisse corretamente o sentido dos termos pistes, que foi traduzido como substantivo fé, e do verbo pisteu, que foi traduzido como crer, ou credere, né, em latim, e, no caso, fides, né, que seria o que em português se tornou fé, e que se aproximaria de fidelidade em latim. Então, prosseguindo aqui, ao deparar-se com o verbo grego pisteu, que significa ter fé, Jerônimo precisou encontrar um termo latino que o substituísse. Uma escolha que certamente não foi fácil. Ocorre que na língua grega, idioma mais rico que o latim, o substantivo fé, ou pistes, possui um correlato verbal, pisteu, ou seja, a fé pode ser conjugada verbalmente, ao contrário do que ocorre no português e demais línguas de origem latina. Ora, não havendo verbo em latim para o termo grego que significava a ação da fé, Jerônimo optou por um verbo latino que substituísse pisteu e que, a seu ver, se aproximava do que significava ter fé. Sua escolha foi o verbo credere, né, que em português é crer. O problema está em que o verbo crer também é sinônimo de acreditar, e foi esse último sentido, o de crença, que prevaleceu com o passar dos séculos. Mas fé, como veremos, é algo mais profundo que meramente acreditar, embora comece com o crer. Ou seja, toda pessoa que crê, ela acredita, é claro, mas fé começa com o crer,
mas não pode parar no crer. É algo mais profundo. Significa também confiar, porém é algo ainda mais profundo do que apenas confiar. Porque quando eu confio em alguém, este alguém é outra pessoa. Mas quando eu tenho pistes, né, por esta pessoa, tenho pistes nesta pessoa, que foi traduzido como fé, mas nem mesmo a palavra fé traduz corretamente, eu me ligo a esta pessoa. Algo como um casamento. Eu me ligo a essa pessoa. Na verdade, mais que um casamento, porque é de fato ser um, não apenas figuradamente, mas de fato mesmo. Por isso Paulo dizia, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é ter fé em Cristo. É Ele viver em nós e nós nele. Como nós lemos em João, capítulo 15. Vou aqui ler novamente este, que foi o último versículo que eu li aqui no capítulo 15, onde ele disse, eu sou a videira e vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, isto é ter fé. Nós estarmos nele, querendo que ele esteja em nós. Quem está em mim e eu nele, porque o ele estar em nós é consequência de nós estarmos nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E tudo o que fazemos é consequência desta fé. Tudo o que fazemos em nome de Cristo é consequência desta fé em Cristo. Mas aquele que não está nele, ele não está também nessa pessoa e por isso acaba não sendo nada operado. Prosseguindo. A escolha de Jerônimo pode ter sido a melhor em sua época, mas, começar de novo. A escolha de Jerônimo pode ter sido a melhor em sua época, mas atualmente e há mais de 1000 anos tornou-se um problema para o entendimento de diversas passagens neotestamentárias. Existe mais de uma centena de versículos no Novo Testamento onde os leitores facilmente confundem fé com crença, pois onde agora lemos o verbo crer, originalmente o autor falava de fé. Não obstante, de fé no sentido mais profundo, né, como eu disse, porque até mesmo a tradução para a palavra fé, que veio de fides, do latim, não corresponde exatamente à profundidade do que significa fé em grego, do que significa pistes ou pisteu. Não obstante, mesmo que Jerônimo tivesse substituído o verbo grego pisteu por uma equivalência dinâmica, o que resultaria na tradução ter fé, no entanto, mesmo assim, ainda ficaria incompleto o sentido, ainda assim precisaríamos compreender que o termo pistes e sua ação pisteu significavam naquela época. Então, ainda assim, precisaríamos compreender o que significavam naquela época. Nos dias atuais, a maioria das pessoas define a fé como meramente se acreditar em alguma coisa. Entretanto, a fé praticada pelos primeiros cristãos tinha um significado muito mais profundo do que apenas concordar com que Jesus tenha existido ou acreditar em seus feitos. Vou ler novamente essa frase porque é muito importante. A fé praticada pelos primeiros cristãos tinha um significado muito mais profundo do que apenas concordar que Jesus tenha existido ou acreditar em seus feitos. Era algo muito mais profundo. Originalmente, fé tinha o sentido de confiança, consonância, comprometimento, lealdade ou fidelidade. Mas era ainda mais profundo que isso, como eu já mencionei para vocês. Esse texto aqui eu escrevi em 2014. De lá para cá, eu me aprofundei ainda mais no assunto e percebi que é algo mais profundo ainda que isso. Ou seja, ter fé em alguém significava estar em sintonia com essa pessoa. Aí sim, estar em sintonia com essa pessoa. Não se tratava de apenas acreditar em alguma doutrina, mas sim de se estar comprometido com esse ensinamento. Desta forma,
para os primeiros cristãos, somente aquele que praticasse o que Cristo ensinou seria visto como alguém que realmente tinha fé em Jesus. Mas, como antes já foi dito, esse conceito primordial de fé acabou sendo deturpado no decorrer dos séculos e passou a ser substituído por uma ideia de crença. Segundo esse conceito, perdão. Bom, aqui o texto é longo, né, irmãos? Estou indo muito longe aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui o link para vocês desse artigo e vocês mesmos podem continuar lendo, porque eu acho que está ficando enfadonho eu fazer essa leitura aqui e o problema é que a minha garganta não está ajudando nem um pouco. Eu peço que você confira, por favor, eu vou deixar aqui o link no comentário em destaque, também na descrição desse vídeo, e em destaque eu digo ao fixado, né, aqui pelo canal, mas eu vou ler apenas aqui os 2 últimos parágrafos, eu acho importante. Ou os 3 últimos parágrafos, isso aqui eu não posso deixar de ler, tá? Quando Cristo afirmou que ele é o caminho para o Pai, sua clara intenção foi apontar a si mesmo, tanto pela verdade de seus ensinamentos quanto pela prática de sua vida, como nosso referencial de salvação. Não no sentido de que nós vamos salvar a nós mesmos pela prática de boas obras, tá? Mas ele não estava falando de crença, mas de nós andarmos em sintonia com ele, ou seja, confiando em sua pessoa e, sendo assim, praticando o que ele nos ensinou. Não devemos separar a pessoa de Cristo dos seus ensinamentos. Neste sentido é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Note que esse versículo não fala explicitamente de fé, nem de crer, mas ele sempre é interpretado como se fosse uma questão de crença, ou seja, como se a salvação ocorresse apenas por se acreditar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a pessoa não anda nesse caminho, né? Ela acredita que Jesus é o caminho, mas não anda nele. Esse equívoco ocorre porque o atual conceito de fé está de tal forma contaminada pela ideia de crença que os leitores do Novo Testamento ficam condicionados a interpretá-lo dessa forma incorreta. Cristo não é apenas para ser acreditado, mas vivido. A solução, obviamente, não é deixar de ler a Bíblia ou aguardar por uma versão que consiga transmitir o sentido original de todo o texto grego do Novo Testamento. Minha sugestão é que façamos uma releitura do Novo Testamento, porém cientes do verdadeiro sentido da fé e apercebidos de que esse mesmo significado está implícito na conjugação do verbo crer. Compreenderam? Então, não é que nós tenhamos que ficar aguardando por uma versão perfeita. O que nós precisamos é fazer o que estamos fazendo nesse discipulado, examinando certas palavras para descobrirmos o sentido original que elas tinham quando o texto do Novo Testamento foi escrito. Então, qual o sentido original da palavra reino, da palavra fé, da palavra arrependimento, da palavra evangelho, e assim por diante. Talvez outras palavras ainda venhamos examinar nesse discipulado. Então, toda vez agora que nós lermos crer sendo conjugado, né, como por exemplo em João 3,16, para que todo aquele que nele crê, lembre-se, não é meramente acreditar e vai além de confiar. Trata-se de um comprometimento, de uma fidelidade, de querermos estar unidos a Cristo, de querermos sermos um com Ele. Esta é a verdadeira fé. Esta é a fé salvadora, que nos leva à salvação em Cristo. Onde eu parei? Deixe-me ver aqui. Bom, eu posso pular para o último parágrafo aqui. Minha esperança e oração é que a correta compreensão da fé nos faça ir além de uma crença e confiança em Jesus
visando apenas a salvação da alma, mas nos motive a um relacionamento de fiel compromisso com Cristo, agora mesmo, no qual, cheios do Espírito Santo, consigamos andar como ele andou. Como foi que Cristo andou, queridos irmãos? Se apartando do mal e fazendo o bem. Não pecando, buscando não pecar. E nós também temos que abandonar a prática do pecado. Não estou com isso dizendo que seremos perfeitos, mas nós somos chamados a essa perfeição. O Senhor Jesus não estava zombando de nós quando disse: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Ele não estava zombando de nós. Ele nos dá poder para sermos transformados, o poder do seu Santo Espírito. Isto acontece quando nos rendemos a Ele de todo o nosso coração, não apenas como nosso suficiente Salvador, mas também como o nosso único Senhor. A verdadeira fé resulta em andarmos como Ele andou. Inclusive, aqui mesmo, neste artigo, existem 10 notas de rodapé. Inclusive aqui, iam começar as notas quando terminou o artigo, notas, né? Existem 10 notas de rodapé, e na 10ª nota de rodapé, eu escrevi o seguinte: a verdadeira fé resultará em transformação interior e prática exterior, que são obra do Espírito Santo. É muito importante entendermos isso. Não é obra nossa, é obra do Espírito Santo. Então, esta transformação ocorre quando há uma verdadeira fé, ou seja, e aí eu explico, que são obra do Espírito Santo na vida de quem? De quem sinceramente se rende a Jesus Cristo, não somente como suficiente Salvador, mas também como único Senhor. Muitos apenas confiam em Jesus como Salvador, mas não querem obedecê-lo como Senhor. E a verdadeira fé nos leva à obediência. Daí eu mencionei alguns versículos aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 6, que diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Então, qual o resultado da fé? O amor. O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como Ele nos amou. No Antigo Testamento dizia como a si mesmo, mas o próprio Senhor Jesus nos ensinou que nós temos que amar o nosso próximo como Ele nos amou. Esse é o novo mandamento, é o mandamento que Ele nos deixou. Tiago 1,27. E aliás, irmãos, amar como Ele nos amou não significa fazermos vista grossa para o pecado do próximo, mas significa orarmos para que esse próximo abandone o pecado, significa, na direção do Espírito Santo, procurarmos essa pessoa pessoalmente para, então, conversarmos com ela a respeito daquele erro que ela está cometendo, que pode levá-la à perdição da alma. Então, isto é amar o próximo, não é a gente fingir que o pecado não está acontecendo, tá? Agora, o modo como nós vamos expor para essa pessoa a verdade é muito importante, o modo como fazemos isso. Nós temos que ensinar a verdade em amor. Então não é humilhando essa pessoa, não é envergonhando essa pessoa publicamente. Aí talvez alguém diga: pastor, mas lá em Timóteo está dizendo que tem que publicamente expor o pecado daquele que não quer se arrepender. Preste atenção numa coisa, eu ainda vou gravar aqui um ensinamento sobre isso. A epístola a Timóteo é uma epístola pastoral. Timóteo pastoreava uma congregação. E mais até, Timóteo, ele já era alguém que supervisionava outras congregações também. O que Paulo está orientando a Timóteo é algo interno, é algo dentro da congregação. Paulo não disse para Timóteo: Timóteo, vá no ponto mais alto da praça pública, suba em cima de alguma coisa e grite para todos ouvirem, crentes e não crentes, cristãos e ímpios, o que aquela pessoa fez na igreja, né?
Não foi isso que Timóteo disse para fazer. Então, que Paulo disse para Timóteo fazer. Então, jamais Paulo diria para Timóteo gravar um vídeo no YouTube para repreender um irmão que ele pensasse estar em pecado e que não quisesse se arrepender de um verdadeiro pecado e não daquilo que uma congregação tem como prática e que não vê como pecado, porque de fato não é pecado. Então hoje a gente vê muito que pessoas gravando vídeos para falar de irmãos que nem às vezes é da própria congregação, às vezes nem é do próprio ministério, e está alguém gravando um vídeo falando o nome de outros irmãos e colocando isso publicamente no YouTube para todos verem, crentes e não crentes, o que é um desserviço ao Evangelho. Isto não é um serviço a Cristo. Isso é algo escandaloso. Então, muito cuidado com isso, irmãos. A verdadeira fé resulta no amor, como acabamos de ler em Gálatas 5:6. E se não houver amor, de que adianta tanto conhecimento e tantos dons? De que adianta alguém profetizar, falar línguas de homens e de anjos, se não houver amor? Essa pessoa nada será. Gálatas 5:6 deixa bem claro isso. Fé que atua pelo amor. Em Tiago 1:27, mesma coisa. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Há pessoas que ou só querem guardar-se da corrupção do mundo e se isolam, e nesse isolamento ficam falando mal de todo mundo que eles pensam que estão pecando, quando às vezes nem estão. E por outro lado, há aqueles que ficam só visitando orfanatos e asilos, mas que não querem se guardarem contaminados da corrupção do mundo. Querem continuar na prática de pecados. Então, para que nós realmente andemos neste que é um caminho estreito de justiça e santidade, somente com o Espírito Santo de Deus atuando em nós. Por quê? 1 João 2,6. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E não por acaso aqui fala do espírito no corpo. O corpo é o corpo de Cristo, do qual nós somos membros. E neste corpo há um só Espírito, o Espírito Santo. E este Espírito Santo, no corpo que é Cristo, que é a igreja da qual nós somos membros, este Espírito nos leva a andarmos como Cristo andou, a andarmos em santidade e justiça, a praticarmos boas obras, não para sermos salvos, mas porque somos salvos em Cristo. 1 João 2,6 diz muito bem isso. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Então, quem está em Cristo anda como ele andou. Não somente se apartando do que é pecaminoso, mas também praticando a justiça, amando o seu semelhante, não para ser visto pelos homens, não para ganhar alguma coisa em troca, mas tão somente por amor. E em resposta a esse amor de Deus por nós. Eu queria agora ver com vocês, para encerrarmos, alguns versículos que nos mostram que fé, ou que comprovam que fé não é somente, primeiro, crer com convicção e, segundo, confiar plenamente, mas também, terceiro, comprometer-se sendo fiel no cumprimento do que foi ensinado. Tá? Então, podemos resumir fé com 3 Cs. Fé é crer, sim, sempre é crer. Sempre é crer. E às vezes, em alguns versículos, realmente, pisteu significa necessariamente apenas crer mesmo, no sentido de acreditar. Porém, em vários outros, tem o sentido também de confiar, porque é uma palavra que em grego é mais abrangente e profunda, e também o sentido de comprometimento, de nós estarmos andando como ele, Cristo, andou. Então, fé, guarde fé. O que significa fé? Guarde com esses 3 Cs. Fé é crer, confiar
e comprometer-se. Então, repita aí comigo, onde você estiver, se você puder, é claro, e quiser. Fé significa crer, confiar e comprometer-se. Essas três coisas. Crer, confiar e comprometer-se. Não é apenas crer. Não é apenas crer. Interessante que outro dia eu estava lendo esse livro aqui, da editora Vida Nova, Fundamentos do Cristianismo. E eu encontrei uma página aqui desse livro que comprova, né, o que eu estou falando aqui. Eu até não vai dar tempo de editar esse vídeo, irmãos, mas está aqui, ó, tá? Na página número 32, deixe-me ver qual edição é essa aqui. Talvez seja a primeira edição. Eu tenho esse livro há alguns anos. Primeira edição, foi editado em 2018. Na página 32 da primeira edição. Eu estou falando a edição porque quando muda a edição, às vezes muda também o número da página, porque se acrescenta algo mais no prefácio, enfim. Então, está escrito aqui o seguinte. Deixe-me ver aonde eu posso começar aqui. Tá, vou ler apenas o que eu sublinhei mesmo. Ser fiel significa crer no que Deus diz, confiar no seu perdão das coisas passadas e na sua provisão para o futuro e cooperar com Ele no presente em tudo quanto sua obra requer. Perceberam como é exatamente a mesma coisa que eu havia dito? Que fé e aquele de ser fiel, lembrando que fé, quando traduzido para o latim, é fides, que de fato tem a ver com fidelidade. Então, ser fiel significa crer no que Deus diz, confiar no seu perdão das coisas passadas e na sua provisão para o futuro e cooperar com Ele no presente em tudo quanto sua obra requer. Então, esta é a verdadeira fé, né? Vamos então aqui para os versículos que eu disse que eu estaria mostrando, que comprovam que fé vai além de crer e confiar, mas é também comprometer-se, que aqui é cooperar, né, no que está escrito neste livro aqui. Eu esqueci de mencionar um outro livro, esse aqui, Dogmática. Esse aqui é um livro assim um pouco mais denso, uma leitura um pouco mais acadêmica, tá? Não posso aconselhar que todos comprem. Esse outro aqui, tá? Quem quiser, mas é também mais teológico, tá? E tem alguma coisa aqui que pode ser complicada. Eu fico assim, eu leio as coisas, mas não querendo. Eu tenho muita preocupação de indicar um livro e naquele livro ter alguma coisa ali problemática. Como, por exemplo, existe um comentário que, digamos que 95% dele é maravilhoso, de Ryan Wisby, até o nome dele é difícil de pronunciar, né? Comentário de Ryan Wisby. E talvez até alguém que esteja assistindo esse vídeo tenha esse comentário. E nesse comentário há alguns trechos problemáticos ali, algumas coisas até absurdas ali. Então é um perigo, né? Comentários, especialmente quando alguém é de uma linha teológica problemática. Mas nesse comentário aqui, Dogmáticas, também se fala da questão do problema da tradução. Tá aqui aqui, ó, a palavra fé. Ele fala especificamente, que maravilha, hein? Da palavra fé. Inclusive eu tenho isso aqui, eu acho que há menos de 6 meses. São quatro volumes aqui. É porque esse é o 3, mas é tomo 2. 3, tomo 2, ou seja, são 4 livros, né? Eu estou até olhando aqui para a biblioteca, estou olhando para os outros 3 livros. E aqui, eu vou ler o que ele disse antes de ler aqui os versículos, tá? O que o Novo Testamento chama de pistes episteuin e o que é representado no Antigo Testamento por um número de palavras contendo todas o elemento de lealdade e confiança, de fiabilidade, de garantia e de obediência como seu elemento decisivo, essa fé que sempre se refere ao falar
e a pessoa ativa de Deus e compromisso pessoal e total da parte do homem, é traduzido em idiomas europeus pelas palavras que obscurecem e muito esse caráter pessoal histórico. Então percebam o que ele diz que a palavra fé significa. Vou repetir aqui. Deixe-me repetir aqui. Elemento de lealdade e confiança, de fiabilidade, de garantia e de obediência como seu elemento decisivo, essa fé que sempre se refere ao falar à pessoa ativa de Deus e compromisso pessoal e total da parte do homem. É traduzido em idiomas europeus por palavras que obscurecem e muito esse caráter pessoal histórico. Tanto na tradução antiga como na latina, é notória uma divisão, visto que o substantivo fé e o verbo crer são tomados de campos completamente diferentes. Tá? Então você vê que fé em latim é fides e crer é de credere, que não tem a mesma raiz semântica, ao passo que em grego pistes e pisteu têm a mesma raiz semântica. Então, é algo realmente que precisamos considerar. E eu espero que a partir de hoje, toda vez que você leia crer no Novo Testamento, em que conjugação verbal for, você lembre-se que não é apenas acreditar, mas é também confiar e comprometer-se. Vamos para algumas passagens aqui, para encerrar. Romanos capítulo 1, versículo 5, onde vemos a questão da obediência claramente mencionada. Romanos capítulo 1, versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então, fé que leva à obediência. Mas isso significa nós obedecermos à fé cristã. Aí é que está a questão. Essa ideia de que trata-se de uma crença doutrinária não é correta. Tá? Se trata de nós obedecermos àquele em quem dizemos ter fé, andarmos segundo ele andou. O que, claro, vai gerar doutrinas cristãs, né? A doutrina dos apóstolos. Mas é importante compreendermos que quando encontramos aqui a palavra fé, não é no sentido religioso de hoje em dia. Romanos capítulo 3, versículo 3. Quando eu digo religioso, religioso institucional. Romanos capítulo 3, versículo 3. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Interessante esse versículo, porque você aqui não viu a palavra fé e nem o verbo crer. No entanto, o que você talvez não saiba é que o que foi traduzido como fidelidade no texto grego original é o substantivo pistes, tá? Fé mesmo. Fé de Deus. Que coisa interessante, né? Mas em que sentido? No sentido de fidelidade. Então isso mostra que o termo pistes tem o sentido de fidelidade. Não é apenas o sentido de acreditar. E o versículo anterior a esse, veja comigo, Romanos 3, 2 agora, é muito interessante também. Porque nele, novamente, nós não encontramos o verbo crer, nem o substantivo fé, porém, muitos não sabem que a tradução de foram confiadas no grego é justamente o verbo pisteu. Pisteu, que muitas vezes no Novo Testamento, na maioria delas, é traduzido como crer, tá? Sendo conjugado, evidentemente. Eu tenho até anotado quantas vezes aqui traduzido como crer, pisteu, 220 vezes. Pisteu aparece traduzido como crer.
Em português aparece até um pouco mais, porque existe um termo oligopistos, que é pequena fé, né, que em grego é uma palavra só, oligopistos, pequena fé. Mas em português são duas palavras, pequena fé. Só que aí já não é pisteu, né? Aí já é pistes. Pistes aparece 227 vezes no Novo Testamento, fora essas ocorrências de oligopistos, que eu acho que são 5 ocorrências, se não me falha a memória. Então vejam que interessante. Olhando para Romanos, capítulo 3, veja na sua Bíblia, por favor, versículo 2 e 3. No versículo 2 está escrito assim: muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas, no sentido de se depositar a confiança em alguém. Então isso mostra que, tendo em vista que o verbo aqui é pisteu em grego, então isso mostra que pisteu significa também confiar. E o versículo 3 vai mostrar que pistes significa também ser fiel, fidelidade, né? Pois o versículo 3 vai traduzir pistes como fidelidade. Então, prosseguindo aqui com outras referências, ainda em Romanos, capítulo 16, versículo 26. Romanos 16, 26. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé. Para obediência da fé. Então vejam como a fé está atrelada à obediência. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. É aquele versículo que eu já mencionei aqui. Gálatas 5, 6, que diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, resultado da fé, uma operação de amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como o Senhor Jesus nos amou. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Vejam que interessante, irmãos. Isso prova que Paulo e Timóteo não estavam um contra o outro, como alguns absurdamente ensinam, né? Que Paulo e Tiago, melhor dizendo, não estavam um contra o outro, como alguns absurdamente ensinam. Por quê? O que nós temos aqui em 1 Tessalonicenses 1, versículo 3? Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Da obra da vossa fé. Ou seja, a fé resulta em obras. Não foi o que Tiago disse? Que a fé sem obras é morta? Então Paulo nunca foi contra uma fé que tivesse resultados, que operasse sobretudo pelo amor. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Por isso, também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Mais uma vez, uma fé que resulta em obras. Uma fé operante. Aleluia. Tito, capítulo 2, versículo 10. Tito, que também é uma epístola pastoral, o que Paulo está escrevendo aqui são orientações para alguém que pastoreava. Tito, capítulo 2, versículo 10. Não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. E aí você talvez vai dizer, mas onde é que está a fé aqui, ou o verbo crer? Aí é que está a questão. No grego, Tito, capítulo 2, versículo 10, nós encontramos o substantivo pistes, que é fé. E aqui, ao invés de traduzir como boa fé, traduziu como boa lealdade. Então, repetindo aqui, não defraudando, antes mostrando toda a boa fé. E o que isso nos mostra? Que fé é algo prático, é algo que se vê mostrando, né? Então, fé
não é algo apenas subjetivo, não, é algo que na prática se vê. Há um resultado, a fé nos leva a um resultado. E, finalmente, Tiago, né, eu não poderia deixar de ler, porque é o que melhor expressa isso aqui para nós. Tiago, capítulo 2, versículos 17 e 18. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Né? Lembrando, essas obras, elas começam dentro de nós. Elas começam com uma transformação interior. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço boas obras porque sou salvo. E é isso que nós temos que lembrar. Eu quero convidar você a ler mais uma passagenzinha. Creio que com essa dá para nós encerrarmos. Eu me lembrei dela aqui agora. Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim. Muito importante encerrarmos, inclusive, com essa passagem, tá? Para que ninguém aqui diga que eu estou ensinando salvação por obras. Não é. Mas a verdadeira fé resultará em obras. Aí talvez alguém diga, quais foram as obras daquele malfeitor na cruz, pastor? Bom, na cruz ele deu testemunho de Cristo. E se ele descesse da cruz, com certeza, ele passaria a viver uma vida em arrependimento de pecados e buscando santificação em Cristo para dar muito bom fruto para a glória de Deus. O que é resultado de nós ouvirmos Cristo, darmos ouvidos a Cristo. Queremos conhecer a Cristo cada vez mais, meditando nos seus ensinamentos e orando para que esses ensinamentos se tornem reais em nossas vidas. Então, Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto que? A salvação não vem de vós, é dom de Deus. Como que eu sei que ele está falando da salvação? Porque logo a seguir ele vai dizer, não vem das obras. O que não vem das obras? A salvação. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vou começar novamente aqui. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, percebe? Pela graça nós somos salvos por meio da fé, mas esta fé nos leva a praticar boas obras. Não para sermos salvos, não somos salvos pelas obras, mas as obras evidenciam a nossa fé. E é essa a questão. Agora, quando alguém quer praticar boas obras para ser salvo, ele está fazendo tudo ao contrário. As boas obras são a consequência da salvação e não aquilo que nos salvará. Então, a consequência da nossa fé que nos salva, né? Melhor dizendo. E aí nós encontramos aqui que Deus preparou as boas obras para que andássemos nela. E é por isso que em 1 João 2,26 encontramos que aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. Deve andar se apartando do mal, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 27, não, se não me engano, que nós lemos também, e deve também esta pessoa praticar o amor ao próximo, como também em Tiago 1, 27 também está escrito. Eu quero só confirmar se o versículo é o 27. Tiago, é o último versículo do capítulo 1 de Tiago, né? Então, só para eu não errar aqui na referência. E isso, Tiago 1, 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. O que é isso? Amar o nosso semelhante. E amar exatamente as pessoas mais desprezadas e esquecidas, as pessoas pobres e principalmente crianças e idosos, e que não tem ninguém, órfãos e viúvas. Então, aqui Tiago exemplifica o amor.
E exemplifica a santidade dizendo que também, e também é a religião pura e imaculada para com Deus e Pai, o quê? Nos guardarmos incontaminados do mundo. Nos apartarmos do mal, de toda a prática pecaminosa. Não colocarmos os nossos olhos naquilo que é pecaminoso. Não deixarmos que entrem pelos nossos ouvidos aquilo que é pecaminoso. O que não significa ficarmos escondidos numa caverna. Não é isso, não se trata disso. Se trata de nós vigiarmos e orarmos. Se trata de nós sermos como Daniel na Babilônia, de nós não nos contaminarmos com as iguarias do rei. Então, espero que tenha ficado claro isso aqui e que nós venhamos realmente andar como Jesus andou, como diz em Atos capítulo 10, versículo 38, ele andou por toda parte fazendo o bem. Oremos. Ah, Senhor, como é importante esse ensino. Eu rogo a Ti, Pai, que os meus queridos irmãos o tenham compreendido. Se alguém não compreendeu, que assista novamente esse vídeo, mas ore primeiro para que se abra o entendimento e compreenda o verdadeiro sentido da fé. E assim nós te rogamos que venhamos dar muito bom fruto para a Tua glória, porque se realmente temos fé em Ti, estamos tão ligados a Ti, a ponto de dizermos, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém.